funcional. E eu digo que ela vai muito além disso, pra mim ela é médica. E eu já te dei esse título de médica, porque, gente, pelo amor, é um estudo que não acaba mais, é uma loucura. Doutora Gisela, vamos começar então do começo. Diretor, a hora que você quiser colocar o videozinho de vídeo tela, fique à vontade. Eu quero te perguntar o seguinte. A fibromialgia, então, é uma doença, pelo que eu li, e aí nas imagens a doutora vai explicar, são os pontos de dor, Exato. tá? Eu pesquisei e não sabem explicar como aparece a fibromialgia. Exatamente. Ela não é autoimune. Não. Não é uma doença autoimune. Não tem explicação como acontece. O que eu vim trazer hoje, principalmente, Carol, é a minha experiência clínica de tratar fibromialgia, que eu trato há mais de 8 anos no consultório. Tá. E tem luz no fundo do túnel. O problema também é chegar ao paciente com um diagnóstico fechado, porque é muito difícil. Era o que eu ia te perguntar, como é que fecha um diagnóstico desse? É só o médico, normalmente o reumatologista, Certo. e aí existem 18 pontos que você está vendo ali na figurinha, tanto na parte da frente do corpo como atrás, que quando são tocados, você sente dor, tá? E é uma dor, assim, incapacitante? Olha, depende do caso, mas o que eu tenho visto... O problema é que você pode ter pessoas de 20 anos a 65 anos e principalmente mulheres, para variar o time feminino, e eu vou explicar também por quê, tá? As mulheres. E, fora isso, você tem que reunir uma série de, não só dores, mas, por exemplo, tem gente, em 50% das pessoas que têm fibromialgia, elas têm síndrome do colo irritável. 60% tem depressão, porque, gente, ficar com dor 24 horas... É complicado. É complicado. Eu estava até comentando com você que quando o paciente chega, que muitas vezes ele chega assim, né? A gente é a última esperança, porque todo mundo deixa a nutrição por último, né? O que não deveria. O que não deveria. Então, muitas vezes desistiu até, porque como ela é tratada? Ela é tratada com antidepressivo, recaptador de serotonina, de dopamina, aquilo que a gente sabe. Mas nem sempre só isso funciona, que é o que o Rock escreveu no livro do Alimente Bem Suas Emoções. Porque a gente não trata o problema. A alimentação tem relação com fibromialgia, doutora? Tem, na recuperação principalmente, mas eu até vou além, porque o que eu reparei? Na minha extensa anamnese, que é aquilo que a gente pergunta do paciente, uma vida, por isso que demora a consulta, eu reparo o seguinte, paciente com coisas crônicas, doenças crônicas, autoimunes ou como a fibromialgia, você pode ter certeza, você vai investigar, ela foi um estilhaço que aconteceu a partir de um estresse. Ah, sim. Olha, gente, o estresse é o telhado de vidro. Então, se você vai ter uma genética para desenvolver uma fibromialgia, é ali que vai acontecer. Porque, veja só, estresse por N situações, aí o que acontece? Produção de cortisol. Cortisol detona a sua serotonina. Por quê? Se você está em estresse, você está preparado para uma luta ou para uma fuga. Não para sentir prazer. Exatamente. Tá. Então, detonou sua serotonina, cadê serotonina à noite para formar melatonina, que é o maior antioxidante que o nosso corpo produz. Por isso que as pessoas com fibromialgia não dormem bem, não têm sono recuperador, restaurador e o que é pior, não consegue dormir. Então, olha a bola de neve. Se eu não durmo bem, eu não recupero o meu organismo e eu vou cada dia pior. Agora, o que me deixa muito assim, com muita compaixão com esse tipo de paciente, é que primeiro, ele chega com um olhar que é típico, é um olhar de dor profunda. A dor a gente vê inclusive no olhar. Exato. E aí, o que elas relatam principalmente para mim? Doutor, eu cansei de me queixar. Eu virei uma chata, toda hora tudo dói, toda hora eu não tô bem, não tô com vontade de sair. E a pessoa meio que se tranca em si mesma. Ninguém quer ficar perto. Eu lembro até de uma paciente que disse que uma vez o filho foi por trás, assim, para dar um abraço, e ela deu um grito, assim, né? Ai, porque dói. E ele falou, nossa, mamãe, daqui a pouco eu vou pôr uma placa em você. Cuidado, frágil. E aí a pessoa, o que faz? Para de se queixar. Então, gente, o que acontece? Pessoas que vêm, por exemplo, no consultório, que são de fora de São Paulo, e estão num quadro sem acompanhamento de médico, eu sempre peço. Precisa passar com o médico. Se puder, eu sempre falo, tem tempo? Dá para passar com o Dr. Rock?
Aí o que acontece? Porque ele é cardiologista. O Roque é geriatra. Ah, ele é geriatra também, é verdade. Ele é clínico geral. E ele entende muito dessas comorbidades todas. Nesse caso, você acha que a presença também multidisciplinar, como a gente estava conversando, de um psiquiatra, de um reumatologista, tudo agrega fundamental para esse controle da Exatamente. Mas se chega esse paciente que está totalmente assim, sem ninguém, à deriva, sem capitão do barco, eu peço para passar com o Roque. Porque o que o Roque faz? Ele vai dar hoje tem antidepressivos específicos para facilitar justamente esse quadro da fibromialgia. E aí eu sei que quando eu entrar com a minha nutrição, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aí é gol na certa. Então vamos fazer o seguinte, tem perguntinha, diretor? Se quiser, vamos colocar a perguntinha na tela. Vamos lá, vamos colocar então, olha lá. Pergunta da... É justamente como ela está colocando. Tem que descartar qualquer outra possibilidade. Entendi. Aí descartou, sobrou, continuam as dores, aí o reumatologista é que vai chegar nesse diagnóstico. Até porque não sai em exame esse resultado, né? Não tem exame bioquímico que você tem um marcador que diga não. É fibromialgia. E aí nós estamos falando, primeira coisa, os remédios antidepressivos são espetaculares, desde que, por exemplo, se você toma um recaptador de serotonina, mas aí fica a pergunta, tem serotonina para recaptar? Serotonina é um neurotransmissor que é construído no seu corpo através de nutrientes. Um deles é o triptofano. Vamos colocar então esse daí, Juju. A gente começa a ter as imagens então para vocês acompanharem. Então o triptofano é matéria-prima, tá? E ele não faz o papel dele sozinho, ele precisa dos cofatores, é como um bolo. Você precisa de um ingrediente, mas de todos os outros para chegar no ingrediente final. E quais são eles? Então, toda magnésio fundamental, que eu queria até falar um pouco sobre ele agora, todos os fatores da vitamina B, tá? O complexo B, a vitamina B é importantíssima. E, gente, magnésio é o seguinte, quando você tem dor, dá uma olhada no magnésio e dá uma olhada também nos exames bioquímicos, como é que tá a B12, porque B12 baixa também dá. Magnésio baixo, como é que tá a vitamina D, é um contexto global. Vamos falar, onde tem magnésio, doutora? Primeira coisa, nosso sangue não é vermelho? Tá, por quê? Porque tem um ferro no centro. A clorofila é exatamente igual à nossa molécula do sangue, só que no centro dela tem um magnésio, por isso que ela é verde. Ele é o sangue da plantinha. Então é tudo que é rico em clorofila. Exatamente. Temos imagem aí, acho que do suco de couve, Juju. Isso. Suco de couve. O suco de couve, que tem tantos outros nutrientes, ele é riquíssimo em magnésio. E veja só, o cálcio entra na célula e contrai. O que entra na célula e relaxa e tira a dor é o magnésio. Que legal. Então é um todo. Mas a gente tem que ver tudo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que eu li estudos que a doutora Gisela me mandou, acho tão legal isso, eu adoro tanto poder conhecer nessa parte a fundo assim, dessa parte científica. E o que foi que vocês conseguiram notar em comum entre os pacientes? O que esses pacientes comem muito ou bebem muito que chamou a atenção? Bom, uma das primeiras coisas, já tem um sono perturbado e tomam muito café. Número 1, tem café aí também, diretor. Daqui a pouco o diretor vai colocar todas as nossas imagens. Retirar café. Segunda coisa, a gente tem que evitar sobrepeso. E uma das coisas fundamentais que eu digo, ninguém mais come comida. Tá todo mundo comendo produto alimentício. Tá. E se você vai para a natureza, você tem tudo. Você tem todas as vitaminas e minerais. Por isso que uma reeducação alimentar é fundamental. Parar de comer industrializado, é isso. E você sabe que recentemente eu casei uma informação que é o seguinte, a natureza é sábia. O que é doce, o que é gorduroso. Você não encontra na natureza algo que é doce e gorduroso. Não. O que é gorduroso não tem doce, o abacate. E aí vem a gente e industrializa e põe um monte de açúcar com um monte de gordura e faz biscoito, sorvete, etc. Então, repara isso como é bonito. É verdade, eu adoro essas suas comparações. Então é o seguinte, não existe na natureza nada que é doce e gorduroso. Ou é gorduroso ou é doce. Olha o abacate. Então por que a gente vai comer industrializado que tenha os dois? Exatamente. Não vale a pena. Então, o que a gente precisa? Antes de mais nada, voltar a comer como no tempo da vovó. Gente, o livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém é o caminho das... É o que eu faço no consultório. Adoro, gosto de todos. Porque não é todo mundo que pode pegar um avião e vir para São Paulo. Gente, aqui tem o caminho das pedras. E tem o testemunho... De pacientes. De pacientes que tiveram fibromialgia, foram tratados
e graças a Deus estão muito bem, obrigada. Nós vamos falar o que, então, o paciente de fibromialgia precisa colocar na alimentação para melhorar essa produção, então, de serotonina e para melhorar todo o quadro, que é um trabalho que a doutora faz. Mas antes, perguntinha na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, um beijo, que foto linda. Beijo pra você, então, é a Gabs. Gabs, você acha bacana? Eu não tenho muita experiência, a minha experiência com nutrição. Então, realmente, agora, o que eu vejo, eu acho que essas alternativas para tudo que é válido para você retirar a dor e faça o paciente se sentir bem, isso aqui é super válido. Tá. Então, Gabi, o que eu diria para você, dê uma olhada na alimentação da sua mãe, principalmente, primeiro, para ela ter nutriente, para combater seguramente o estresse que ela está passando por sentir dor. Entende? Se você tem nutriente, você vê todas as coisas de uma maneira diferente. Essa é a primeira coisa. Segundo, fontes de triptofano que vão fazer com que você melhore o aporte de serotonina, que vai virar a tal da melatonina e você vai ter. Vamos retomar. Então, o triptofano nós temos no grão de bico, no músculo, nos grãos integrais. A gente passou aqui várias falamos imagens sobre isso. Exatamente, nós já falamos bastante sobre isso. E todos os cofatores, que é o que eu digo, tá na natureza, tá? Legumes, verduras, principalmente, frutas também, mas, gente, fruta é para comer, não é para tomar suco, tá? Assim, é mastigar. Mastigar. Fibra, porque você tem que tratar teu intestino. O intestino é o segundo cérebro, que também é importantíssimo para você tratar nesse período de fibromialgia. E, gente, escolham a sardinha. Tem ômega, que é importante. E tem também coenzima Q10, que facilita uma série de ações mitocondriais, que é muito importante para essa musculatura que está tão sofrida e tudo isso do paciente com fibromialgia. E eu vou dizer mais, esse lance da sardinha, eu tava dando uma olhada no preço aí dos peixes e tal. É a mais barata e não tem pra ninguém. E nesse momento é pra comprar ela mesmo. Exatamente. Tipo assim, porque além de a gente ensinou em culinária, que é uma delícia. Exatamente. Você prepara bacaninha. Aí, ó, vamos falar dos peixes. Pode ir colocando aí todas as imagens que a gente separou, porque tudo isso que a gente vai colocar agora é que é bacana pra quem tem fibromialgia. Então, acorda de manhã, toma seu suco de couve, sabe? Use um bom azeite de extra virgem, primeira prensa, ou um óleo de coco, que é tudo de bom, né? Evite o café. Evite o café. Se você fuma também, o café é complicado, tá? Hein? Se você ama de paixão, tome o descafeinado, né? Porque o problema é a cafeína. Tá aí o suco de couve, Gente, a couve é uma farmácia, vale a pena. E olha, eu recomendo a leitura dos livros, porque o que eu não consigo passar para todo mundo... Deixa eu levantar para os meninos mostrarem. Vamos mostrar, meninos? Ó, alimente bem suas emoções, eu amo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu acho esse título um dos títulos mais lindos que existe. E o outro tá aqui, ó. Escolhas e Impactos. Escolhas e Impactos em parceria com o querido Renato Calef, com receitas maravilhosas. Porque tem que pôr em prática e executar os pratos que tem que ser gostosos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem o quê? 1 minuto, né, Má? Pra gente fechar, doutora. Quem seguir uma rotina de uma mudança alimentar, né, se comprometer em colocar esses alimentos que a gente mostrou, tentar fazer uma atividade física, porque com dor é muito difícil, consegue em quanto tempo você acha? Olha, ver aí, gente, uma qualidade de vida? Uma coisa extraordinária que eu vejo na nutrição, parece coisa assim, é demais. Não é. Você tirou tudo o que não deve, colocou o que deve, tá? E mais a suplementação, a partir da terceira semana você já começa a ver uma luz no fundo do túnel. Essa paciente em questão voltou 6 meses depois, totalmente curada. Obrigada, doutora. Amada. Você é maravilhosa. Gente, acessem, sigam @Gisela Savioli no Insta e o site clinicasavioli.com.br. Ela volta, aliás, a gente vai gravar uma dica do dia com ela pra gente falar do feijão e das larvas. Que história é essa? Bobeira, vai contar tudo. Ela vai contar tudo pra gente, a gente coloca pra vocês. Um beijo, obrigada pelo carinho. Até amanhã. Fique aí com o programa Mulheres e a gente volta amanhã ao vivo 12:30, hein? A musa fitness Bianca Anchieta fala sobre sua relação com a internet. Hoje, 11:30 da noite em Conectado.